Comer é uma das formas de prazer. É bom comer, sobretudo, é bom comer quando ele respeita todo um processo digestivo, ele passa por todos os aparelhos que precisa passar, e ao ser eliminado, ele é eliminado também de forma causando bem-estar, que não haja ali nem dor nem desconforto. Quando o custo do nosso prazer na alimentação é uma dor, é uma náusea, é uma queimação, é preciso olhar para esse sintoma, né? O que acontece? Não é normal você comer e sentir dor, sentir desconforto. Então, hoje nós vamos falar da gastrite, que é muito comentado hoje em dia, né? E devido ao nosso dia a dia, aquilo que a gente tem enquanto estilo de vida, no estilo de alimentação, produtos industrializados, maneiras diferentes aí de se alimentar, a gente tem sofrido muitas consequências dessas mudanças, né? E o fácil, às vezes, se tornou algo não tão saudável para a gente, né? E aí, o preço que a gente acaba pagando por isso é um adoecimento aí no nosso aparelho digestivo. E o estômago é um dos que vem aí sentindo mais, porque o estômago, a partir do momento que eu ingiro algum alimento pela boca, né? Ali ele é processado, ele é mastigado e ele vai passar pelo canal do esôfago e do esôfago ele vai para o estômago, né? Quando chega ali no estômago, aquele alimento ele passa por um novo processo de transformação. E dependendo do que eu mando para o meu estômago, se for algum alimento corrosivo, ele vai lesionar a mucosa desse estômago. Porque tanto o estômago como o esôfago, ele é revestido internamente por uma pele sensível, que é essa mucosa. Quando essa mucosa, ela recebe ali um alimento que não é propício para ela, ela vai adoecendo. Então, ela vai lesionar, ela vai corroer e vai iniciar, na verdade, com um processo inflamatório. Então, esse processo inflamatório é que a gente chama de, no caso do estômago, de gastrite. Quando pega uma parte do estômago é a gastrite. Quando ele pega todo o estômago, né? Todas as partes desse estômago aí já é uma pangastrite, que significa o todo. E no caso do esôfago, né, a inflamação na mucosa desse esôfago, esofagite, né? Então, hoje nós vamos estar falando sobre o que causa, quais os fatores, qual o tratamento, diagnóstico. Vamos olhar para essa condição que não é tão rara no dia de hoje, mas que de certa forma tem tirado aí o sossego de muita gente. E quais são os fatores aí de risco para essa inflamação aí da mucosa gástrica, né? Uma delas é o uso prolongado do ácido acetilsalicílico, que é o conhecido AAS, né? Também o uso abusivo de anti-inflamatórios. Por isso é importante não fazer uso de medicamentos de forma abusiva, ter aí um acompanhamento médico, fazer o uso conforme prescrição. Outro fator de risco também é o uso de álcool. O álcool, de certa forma, é uma substância corrosiva e ele acaba, sim, provocando aí uma irritação e uma inflamação no estômago. Também o cigarro, o alto teor de nicotina, é uma substância que também acaba lesionando aí essa mucosa. Outro fator também muito frequente, inclusive,
a infecção por uma bactéria chamada Helicobacter pylori, né? Mais conhecido como H. pylori. O Helicobacter, ele de certa forma está presente ali no estômago, mas dependendo da proliferação e dependendo do estado, né, desta pessoa, ele pode sim causar aí uma infecção de certa forma séria. Inclusive, quando se faz um exame e se percebe, né, que há a presença do H. pylori, é feito um tratamento aí de forma mais rigorosa, inclusive com antibióticos, né? Outro fator também, muita gente pergunta, né? A minha gastrite é nervosa. Ansiedade, nervoso, o estresse também pode causar gastrite? Na verdade, não. O que acontece, na maioria das vezes, é quando você está num estado emocional aí fora da sua normalidade, né? Um estresse, uma ansiedade, um nervoso, você acaba provocando aí, né? O seu organismo acaba provocando a liberação de mais ácido, né? Desse suco gástrico. Então, esse aumento, dependendo da sensibilidade aí da pele, né? Dessa ação, ela vai acabar provocando ajudando, né, na verdade, a inflamação do estômago. Não que esse estresse esteja causando, né, mas a produção, a alteração na produção do suco gástrico pode levar aí a uma gastrite em consonância aí a outros fatores, né? Pode facilitar mais, mas não diretamente ligada a isso. O que acontece muito é da pessoa, quando ela está num nível de estresse, ela sentir alguns sintomas, né, no estômago, e ali a gente diz que ela desenvolve uma dispepsia funcional. Então, quando vai fazer análise do estômago, não tem nenhuma alteração na mucosa, né? Não tem ali uma gastrite patológica, mas ela tem os sintomas, ela tem os desconfortos devido a esse estresse, né? A essa alteração emocional. E quais os sintomas? Como reconheço que estou ali com uma gastrite, né? Uma das queixas é uma dor na região epigástrica, abaixo do externo, né? A pessoa sente aquela dor e ela costuma dizer, estou sentindo uma dor na boca do estômago. E essa dor, ela irradia para outras partes, né? Do corpo, inclusive, ela assemelha-se até a uma dor do infarto, né? Tem pessoas que falam, eu estou com uma dor assim no peito, uma sensação de, parece que eu estou infartando. Pode estar relacionada aí, sim, a um dos sintomas da gastrite. Outro sintoma, essa dor, ela pode vir como pontada, né? E ela pode vir também na forma de azia, de queimação, e principalmente quando ela deita, né? Às vezes há uma alteração também no esfíncter, que faz essa ligação do estômago com o esôfago. Então, há um retorno do suco gástrico do estômago e ele acaba indo, né, também para o esôfago e chegando até, às vezes, até em forma de vômito mesmo, né? Ou então de gosto, né? De amargo na boca. E quando a pessoa deita, ela sente mais desconforto ainda, piora isso daí, né? Então, também é importante atentar para esse sintoma. A perda de apetite também pode acontecer, náuseas, vômitos, também em algumas situações, sangue nas fezes, sangue no vômito, né? Então, esses são os sintomas
mais frequentes, né? Uma má digestão. Então, é importante estar atento para esses sinais, para esses sintomas. E como é feito o diagnóstico, no caso da gastrite? Através do histórico clínico, né, no exame do médico, através da história desse paciente, e também através da endoscopia digestiva alta. Através desse exame é possível visualizar esse estômago e ver se há presença aí de alguma lesão, de alguma úlcera. Também em caso de perceber ali a possibilidade de um tumor, feito ali uma biópsia, né? Caso necessite. E algumas recomendações aí importantes para evitar essa gastrite, ou no caso de já ter a gastrite também, evitar aí a piora, né? Uma delas é quando tem a gastrite instalada, fez os exames, passou pelo médico, o médico fez ali a prescrição dos medicamentos, tomar certinho, né? Fazer o uso correto ali dessas orientações médicas. Evitar aquilo que piora mais, ou se você não tem gastrite, procura evitar o uso abusivo do ácido acetilsalicílico, anti-inflamatórios, né? Uso prolongado aí de medicamentos. Respeitar os horários das refeições, né? O ideal é fazermos as 6 refeições, que são as 3 grandes e as 3 pequenas. Quais são as? E à noite, dependendo do horário, né? Que vai deitar, do horário que jantou, aí faz uma refeiçãozinha leve também. E é importante respeitar nesses horários de refeições. O ideal é você fazer refeições que não sejam em excesso, são poucas, são fracionadas, mas ao mesmo tempo tem um intervalo menor, né? Então, tem pessoas que costumam, por exemplo, tomar o café da manhã e vai se alimentar ali para o final da tarde. Então, quando ela fica todo esse período de tempo sem se alimentar, o estômago ele continua a produzir ali um suco gástrico, né? E ele vai estar, na verdade, entre aspas, né? Mastigando o quê, né? Então ele vai aumentando essa produção e não tem alimento ali para ele digerir. Então é importante observar o horário dessas refeições. Outra recomendação é mastigar. Às vezes no dia a dia a gente está com muita pressa, não tem tempo de fazer uma engole, né? Há pessoas que, mesmo quando elas têm o tempo, mesmo quando elas estão em casa com horário, elas nem percebem, elas engolem aquela comida. A mastigação, quando ele vem na boca através dos dentes, é preciso ter esse processo antes de chegar no estômago, né? O estômago não tem dentes, ele não dá conta de mastigar, de fazer a função ali que é da boca. Então precisa mastigar bem esse alimento. Outra recomendação é ingerir frutas menos ácidas, né? Frutas que acabam aí, de certa forma, aumentando mais a acidez. Então, precisa atentar para as frutas que não sejam tão ácidas. Também fazer uso de verduras, também ingerir carnes magras, evitar as carnes gordurosas, comer a carne magra, né? Evitar cigarro, como já foi dito, evitar ali o uso de analgésicos, café, bebidas que contenham cafeína. Tem gente que fala, eu não tomo café, mas eu tomo chá. Qual chá? Se você toma chá mate, é a mesma coisa de estar ingerindo café.
Se você toma chá preto, também contém cafeína. Então, atente aí para os tipos de bebida, né? Também atente para os sintomas. Então, se você come, às vezes nem come muito e sente estufado, ou sente que parece que comeu muito, né? Embora tenha sido pouco, tem ali uma queimação, uma azia, uma dor no estômago. Então, tudo isso é o corpo sinalizando de que há algo ali que não está legal. Então, procura o médico, procura sim obter aí, né, um entendimento aí do que está acontecendo, tá? E isso é muito importante. E a seguir, nós vamos falar um pouco de uma técnica sistêmica, pelo olhar, né, da constelação familiar, um caso de gastrite a uma cliente que recebeu recentemente um diagnóstico. Ela tinha ali apresentado, já vinha tempo, né, apresentando sintomas, e foi fazer os exames e de certa forma veio gastrite enantematosa, né? É um momento que ela está avermelhada, ela ainda não está erosiva, mas ela está avermelhada, por isso enantematosa. E é uma pangastrite, porque ela está pegando todo o estômago já. E junto a essa pangastrite, também uma esofagite, tá? Então, ele já chegou aí a ponto de também causar a inflamação desse esôfago. E junto a isso, uma diverticulite, né? Que a gente vai estar vendo aí na técnica o que corresponde, né, dentro do campo sistêmico dela, o que na verdade esse problema traz em sentido de olhar, né, o que precisa ser olhado aí nesse sistema. Então, aqui nós vamos dar início a uma técnica sistêmica com a queixa da cliente aí de uma pangastrite, uma esofagite, uma diverticulite. E então foi colocado aqui no campo a cliente, que é essa bonequinha de azul. Aí foi colocada também o esôfago, né? E o esôfago, no caso, é essa mulher de vermelho. Essa mulher de vermelhos representa o esôfago. O estômago, a mulher de verde. Essa mulher de verde representa o estômago. O divertículo é essa menininha de branco. Cadê? Aqui. Essa menininha aqui de branco. É divertículo. A justa razão da doença é essa mulher aqui. Essa mulher de branco. Aqui. Essa é a justa razão da doença. E a saúde integral é essa mulher de amarelo. Essa aqui, essa mulher aqui é de amarelo. E nesse primeiro movimento, o que a gente tem aqui? A cliente, na verdade, ela está aqui olhando para o esôfago. A cliente olha para o esôfago. O esôfago, que é a mulher de vermelho, olha para o chão. O estômago também olha para o chão e a saúde integral olha para o chão. Quando olha para o chão, olha para algo que morreu, olha para alguém que morreu. O divertículo, que é a menininha, ela está, de certa forma, encostando na cliente, ela encosta na cliente, mas ela olha também para o estômago. O divertículo olha para o estômago, né? E a justa razão olha
para o esôfago. Então, aqui, ela já mostra o quanto a saúde integral com esses aparelhos, né, com esses órgãos, tanto o estômago como o esôfago, realmente não olha para a vida. Na sequência, no movimento dos bonecos, nós temos a cliente deita aqui no campo, esse é o bonequinho azul é a cliente, ela deita. O divertículo, ele deita e se encaixa na perna da cliente. Aqui, o estômago, que a mulher de vermelho deita, ela deita aqui. E aqui, o esôfago, a saúde integral e a justa razão ficam as três olhando para a cliente e de mãos dadas. E diante dessa formação, foi colocado primeiro a mãe da cliente para saber se essa mãe estava posicionada neste movimento. E quando coloca a mãe, a bonequinha da mãe mostra o quanto a mãe está identificada aqui na justa razão da doença. Então, a justa razão da doença da cliente, que é a pangastrite e a diverticulite, está no sistema da mãe, está relacionada à mãe. E quando tanto o esôfago como a saúde integral dá a mão para essa mãe, essa posição significa que são irmãs. E aí eu pergunto para a cliente, a sua mãe tem irmãs? E ela diz, tem. E aí eu pergunto, tem algum acontecimento com alguma dessas irmãs? No primeiro momento, ela ficou pensando, e ela diz, não tem. Aí eu perguntei, você tem certeza? E aí ela falou, sim, eu tenho uma das minhas tias, não fala com a minha mãe. Minha mãe tem muita mágoa dela, né? Tinha muita mágoa. E eu pergunto, o que aconteceu? E ela diz assim, essa minha tia teve um relacionamento com meu pai, né? O marido da mãe. Então, ali há um acontecimento nesse sistema que gera sentimento e gera exclusão. Então, essa tia, no caso, estava representando o estômago, né? Então, a tia que representa o estômago é a tia que a mãe excluiu por uma questão de um relacionamento com o marido. E se a gente pensar que o esôfago, o estômago, na verdade, é onde ocorre a digestão, né? Ele digere algo. Essa história não foi digerida. Essa história fica ali sinalizando na cliente como uma gastrite, uma pangastrite, na verdade, né? Porque ela toma todo o estômago dela. E a outra tia, que está na identificação da saúde integral. E aí eu pergunto para ela, e essa outra tia? O que aconteceu? E aí ela diz assim, essa tia estava dando um alimento, se não me engano, acho que milho, para um menininho, para um irmãozinho menor. E neste momento, que era um irmãozinho do casamento, do outro casamento do pai dela, no caso, né? E aí, neste momento, o que acontece? A criança acaba morrendo engasgada com o milho. Acho que deveria ter uns 3 aninhos.
e aí essa criança morre. Imagina naquele tempo, diante daquele contexto de uma criança ter morrido engasgado com o alimento, e olha que interessante, é justamente no aparelho digestivo, né? E essa tia, ela está na identificação da saúde integral. Então, naquele momento, quando a tia vai dar um alimento e a criança morre, se instala naquele sistema uma dor muito profunda, uma dor de indignação, de não aceitação, de culpa talvez, não deveria ter feito isso, não deveria, né, ou alguém, eu deveria ter olhado mais, enfim. Seja o que for que aconteceu, a indignação é certa. Quando uma criança morre ainda dessa maneira, não é algo que se diga naquele tempo, foi tudo bem. E isso atravessa as gerações que vêm depois e chega na cliente, que traz ali uma dificuldade na alimentação, né? Porque o que ela ingere adoece o estômago e também o esôfago, né? Que é a esofagite e a pangastrite. E num outro momento, a mulher deitada aqui, que é o esôfago no caso, não, é o esôfago, isso, é o esôfago, é isso mesmo. E aí eu pergunto, e esta mulher? Quem será que é esta mulher? Né? Em determinado momento, o movimento traz a informação de que essa seria uma irmã dela de um relacionamento do pai. Então, o pai, antes de se casar com a mãe, ele teve um relacionamento. E nesse relacionamento teve uma menina. E essa menina provavelmente nunca foi incluída no sistema. Quando o pai se casou com a mãe, o pai não honrou e não deu lugar a essa mulher anterior. Ele simplesmente excluiu e colocou no lugar a mãe da cliente. Quando a mãe da cliente entra ali naquele lugar, no lugar que seria da primeira esposa, visto que ela é a segunda, a filha, de certa forma, representa essa filha que é excluída, essa irmã dela que é excluída, no adoecimento do esôfago, né? Então, e aí, aqui ela traz todos os acontecimentos nesse sistema que, de certa forma, causaram esse adoecimento. Uma vez que, tendo essas informações, é importante dar a cada um o seu lugar. Respeitar a história e tudo o que foi como algo que pertence às pessoas que vivenciaram isso. E que no tempo que elas vivenciaram, a elas cabem todas as consequências. Quem vem depois pode honrar a vida e tudo o que aconteceu, aceitando como foi e se permitindo tomar da saúde integral. Assumir a relação de saúde com o seu corpo físico, mental e emocional também. Então, aqui termina mais uma dinâmica e espero que para você tenha sido útil. E se você tem aí algo no teu corpo físico, mental, emocional sinalizando um adoecimento, talvez algo além que você precisa olhar. E isso é muito bom. Isso vale muito a pena, porque traz grandes transformações. Te permite assumir realmente o que é seu e ser feliz numa nova consciência. A vocês, muito obrigada.
Só acrescentando aqui, eu esqueci de falar do divertículo aqui, né? Que é a menininha deitada entre as pernas da cliente. Na verdade, essa criança é uma irmã gêmea da cliente, que ela não sabia, ela ficou sabendo na constelação. Quando a mãe dela engravidou dela, na verdade eram para ser duas meninas. A cliente vingou, a irmãzinha dela não. Então, e aí ela se apresenta na cliente na forma de uma diverticulite, né? São os divertículos, de certa forma, nesse processo inflamatório. E aí, uma vez que ela tem a consciência e que ela vê essa criança, a completude da família se realiza, né? Não precisa mais ficar ali sinalizando que falta alguém.